E aí, galera, tudo certo? O professor Álvaro aqui. Estamos em mais um encontro de geografia e hoje para a gente fazer uma revisão para a segunda unidade. Nos próximos dias vocês vão estar aí fazendo uma atividade avaliativa, né? E o tema que está sendo proposto aqui é a questão da água na Terra e também sobre a atmosfera terrestre. Tá? Lembrando que a gente, eu e a professora Andresa, nós fizemos, né, uma compactação de conteúdos. Vocês não vão estar vendo, né, todo o conteúdo, uma parte deles, que é o que a gente achou mais relevante para esse momento, tá? Lembrando que o conteúdo vai estar disponível nos capítulos 4 e 5 do módulo 2, ok? Então vejam só, a gente sabe que a água é um elemento importantíssimo, né, para a manutenção da vida na Terra, assim como para a própria dinâmica terrestre, né? A biosfera, a atmosfera, a litosfera, todas as esferas da Terra dependem exclusivamente da água, né? E essa água, ela só existe na Terra em função do ciclo primordial, né? A água tem um ciclo e vocês bem sabem disso porque vocês vêm, né, estudando isso lá desde as séries iniciais, né? Que a água ela evapora, que a água ela condensa, que a água ela precipita, que a água ela se infiltra no solo. Então tem todo um ciclo da água aí, né? Em diferentes esferas e em todas praticamente composições que existem na Terra. Né? Então, voltando aqui para a gente começar o conteúdo, né, a gente estuda a questão das águas do planeta. Vejam, pessoal, a água da Terra ela é classificada em dois grandes momentos, né? Em águas oceânicas e em águas continentais. Águas oceânicas são todas aquelas águas, né, que estão em oceanos, o nome já está dizendo, mares, né? E as continentais, elas subclassificam-se, melhor dizendo, em águas superficiais e águas subterrâneas, tá? Bom, sobre as águas oceânicas, né, a gente tem toda uma dinâmica aí a respeito das correntes marítimas. Vejam, as correntes marítimas elas são classificadas em duas, tá? As correntes marítimas quentes e as correntes marítimas frias. As correntes frias, elas vão se formar nas áreas polares da Terra. Já as correntes marítimas quentes, elas vão se formar em áreas tropicais da Terra, ou próximo da linha do Equador. Bom, a importância das correntes marítimas é que elas vão poder regular também a temperatura da Terra. Como assim, professor? Veja só. Se a corrente marítima é quente, como a corrente sul-equatorial e a corrente do Brasil, né, vai provocar aí uma evaporação maior. Consequentemente, é lançada na atmosfera o vapor d'água que torna a área úmida. Já quando a gente tem uma corrente marítima fria, como é o caso aqui da corrente de Humboldt, né, que acontece na costa oeste do continente americano, que deixa as águas frias, que não tem evaporação, consequentemente, a gente vai perceber que o tempo e o clima da região ali vai ficar um pouco mais seco, né? Que não evapora, então torna a área mais seca. Então, essa configuração também é importante para a manutenção do clima em determinados locais. Veja aí, por exemplo, a corrente do Golfo, né? Pega ali parte da América Central e vai até o noroeste da Europa, né? E qual a importância disso? Veja, a gente está numa posição climática, né, ali na Europa, que é próxima à zona polar. E a função da corrente marítima quente é tornar o clima ameno, né, um equilíbrio térmico. Então, além disso, né, dessa importância, dessa dinâmica climática que as correntes marítimas têm, né, as correntes marítimas frias ela têm um papel fundamental também, que é a questão da ressurgência. Professor, o que é essa ressurgência? A ressurgência é quando a corrente marítima fria vem lá das profundezas do oceano e traz consigo fitoplânctons, né? Que são, vou colocar aqui, pequenas alguinhas, né? Que vai alimentar peixes e cardumes aí, né? Nas costas dos continentes. Ok? Então, sobre as águas oceânicas, a gente tem essa questão aqui das correntes marítimas. Tá? Bom, e aí a gente sai das águas oceânicas e entra aqui nas águas continentais.
Vejam só, pessoal, as águas continentais, elas são extremamente importantes, né? Porque boa parte é de água doce, né? Própria para o consumo. Mas como é que se determina, se delimita uma água continental? Veja só, a água continental, certo? Ela vai ser delimitada a partir de uma bacia hidrográfica. Professor, o que é uma bacia hidrográfica? É uma região que vai ser delimitada aí, ó, tá vendo esse nome linha cumeada? Linha cumeada são áreas altas que pode ser uma montanha, um planalto, que a gente costuma chamar de divisor de água, né? Aqui a montanha, ó, uma parte da água escoa para um lado, outra parte escoa para o outro, tá tudo resolvido, né? Divisor de água. E que vai ter aí também o limite da bacia hidrográfica por outra área cumeada, ou outro divisor de água. Então, quando a água ela começa a escoar sobre esses divisores de água, consequentemente ela vai centralizar em um local, né? Que aí a gente vai ter a formação de um rio, né? Esse rio, que é composto por uma nascente, como vocês já sabem, né? Pelos seus afluentes, que são os braços dos rios, né? Ele tem um curso, que é o percurso que ele faz da nascente até a foz, e a foz aqui, que é onde esse rio deságua. Que como é que eu posso dizer? A foz, ela pode ser em estuário, quando ela tem uma desembocadura aberta, como a gente já viu em outras videoaulas, e em delta, quando tem uma sedimentação, né, nessa foz, né, formação de pequenas ilhas, né? Então a gente chama isso aí de delta, tá? Então a gente tem aqui a questão da bacia hidrográfica. Não podemos esquecer também das águas continentais a respeito dos aquíferos, né? O que são esses aquíferos, professor? Veja, o aquífero nada mais é do que uma água subterrânea, que vai ser formado a partir da infiltração da água no solo, que vai se acumular no subsolo a partir de rochas confinadas. E esse confinamento da água é que vai fazer com que ocorra aí, certo, a formação de um aquífero. Veja só, tem o solo, começa a precipitar, o solo vai infiltrar essa água e quando chegar a um nível, né, de impermeabilidade, ou seja, quando não tiver mais para onde essa água ela chegar, né, porque tem uma rocha impermeável ali, impedindo com que a rocha, né, com que a água ela se infiltre mais, então a água começa a acumular e vai formar aí um aquífero, certo? Então a gente tem aqui um mapa onde há uma maior quantidade de água subterrânea, né? Mas vejam só, nem sempre, né, essa água ela vai ser apropriada para o consumo, né? Pode ser água muito ferruginosa, né? Uma água com pH um pouco mais elevado, né? Então aqui no mundo a gente vê, né? Percebam aí que a América do Sul e parte do continente euroasiático, a gente tem aí boas concentrações de água, certo? Bom, os maiores aquíferos do Brasil, como a gente já viu, é a questão do aquífero Guarani, né? Debatemos isso muito em plantão de dúvida, né? E o aquífero Alter do Chão. Bom, o aquífero Guarani recebe um destaque porque é um dos maiores aquíferos em volume de água do mundo e, além disso, ele tem uma dimensão internacional, vou colocar assim, porque a maior parte está localizado no Brasil, mas também tem partes do aquífero que está na Argentina, Uruguai e Paraguai, certo? Esse aquífero hoje se encontra em amplo debate, né, como a gente já viu, porque os governos anteriores queriam leiloar essa água para empresas transnacionais, né, para utilizar em diversos segmentos, diversos produtos, e a gente também tem aí a questão da poluição do aquífero, não só do Guarani, mas também como um alter do chão. Tá, pessoal? Então, a gente vai aqui agora entrando nessa questão de circulação da atmosfera terrestre. Bom, pessoal, os ventos eles vão circular primordialmente por conta, né, da sua posição geográfica latitudinal. E a radiação solar é que vai fazer com que, certo, ocorra todos esses movimentos atmosféricos. Como assim, professor? Quanto o ar é mais quente, como acontece nas zonas tropicais, a gente vai ter aí, né, um deslocamento maior de massas,
tá? Então deixa eu só pegar aqui uma anotação que eu fiz para vocês não esquecerem e eu também não esquecer. Toda essa circulação acontece em função do Sol, tá? Então veja só, ar quente se torna leve, ele tende a subir, né? Ar frio se torna mais pesado, ele tende a descer. Então veja só, essa movimentação de ar acontece em função da radiação solar e das diferenças das zonas climáticas. Vejam só, nós temos 3 grandes células, certo, de circulação atmosférica. É a célula tropical, que vai ser composta por ventos alísios. A gente vai ter a célula de Ferrel, que vai ser composta por ventos de oeste. E a célula polar, que a gente vai ter a composição de ventos de leste. Tá? Observem aí na imagem, ó, ventos alísios e ventos, né, de oeste. E na zona polar, ventos de leste. Certo? Percebam que na linha do Equador, esses ventos se encontram, né? Formando aí a zona de convergência intertropical, certo? Bom, e aqui a gente tem os fatores climáticos, a latitude, né? Quem são os fatores climáticos? Os fatores climáticos são aquelas condições que tendem a alterar o clima de um local, né? Como, por exemplo, a latitude, né? A posição, né, polar, tropical, temperada, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, as questões da massa de ar, as correntes marítimas e a questão do próprio relevo. E os elementos, né, da atmosfera, né, que compõem o clima aí, que é a temperatura, a umidade relativa do ar e a umidade do ar, a própria condição de chuva, as condições do vento e a pressão atmosférica, que pode ser de alta pressão ou de baixa pressão, tá? Baixa pressão, ar quente. Alta pressão, ar frio. Certo, pessoal? Então, segue aqui, né, o roteiro do que vocês têm que ler, né, para fazer a atividade avaliativa da segunda unidade. Encerramos aqui o nosso encontro e aguardo vocês no próximo vídeo. Abraço, galera!